Aqui, no capítulo 43 de Patriarcas e Profetas, o título A Morte de Moisés, eu trouxe alguns pontos muito importantes e que eu achei grandiosos nesse capítulo. A primeira parte, que eu pontuei como Deus é infinito em amor, misericórdia e promete conceder perdão a todo aquele que pedir. Todavia, Deus também é justo e imparcial. Por que eu disse isso? Se a gente for analisar a história de Moisés, a gente vê que Moisés ele foi chamado desde o ventre materno, desde o berço, já tinha um propósito. Ele foi adotado por uma casa egípcia, uma casa inimiga do povo de Deus, mas cresceu e na sua idade adulta ele teve que fugir para o deserto por causa de um delito que ele cometeu no Egito. Mas lá no deserto ele foi aprimorado por Deus e chamado por Deus para um grande propósito, que foi levar o povo de Deus até a terra prometida, que é Canaã. E durante esse percurso, Moisés ele aprendeu muito de Deus e tornou um pai para aquela nação, Israel, além de um grande servo de Deus que guiaria esse rebanho para Deus. Só que no meio deste caminho, ele fez uma coisa que desagradou a Deus. Ele matou uma pessoa? Não. Ele casou com outra mulher? Não. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. No meio do deserto, Moisés ele enfrentava grande chateação. Imagina aquele sol quente, 40 graus de dia e menos 20 graus de noite, pessoas azucrinando no seu ouvido, toda hora reclamando, certo? E os povos inimigos que ainda deveria ter que expulsar, ainda teria grandes preocupações lá para frente, que aqui no caso ficou com Josué. Mas é que Moisés estava tudo isso na cabeça dele, já estava quase com a paciência completa. E Deus, para suprir uma necessidade também para provar Moisés, para ver a fidelidade de Moisés naquele momento, falou para Moisés: Moisés, fala a rocha e essa rocha ela vai jorrar água para as pessoas, certo? Só que Moisés ele cometeu um grande delito. Não foi apenas se falar a rocha, mas se colocar o seu orgulho no meio e feriu a rocha com o cajado. Onde que a gente pode ver isso, Rafael? Em melhores palavras. Lá no livro de Números. Números, capítulo 20, do verso 7 ao 13. Números, capítulo 20, do verso 7 ao 13. O 7 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma um bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, dará a sua água, assim tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Verso 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura farei sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Aqui é um triste relato, porque aqui foi basicamente a sentença de Moisés de ele não poder entrar na terra prometida. Moisés, imagina, depois de 40 anos no deserto, a grande promessa que foi dedicada a todo o povo, ele não pôde suprir dessa promessa momentaneamente, que a gente sabe, né, que teve uma grande promessa que ele conseguiu lá na frente. Mas aqui, no caso, por uma simples ação, que a gente já pode achar, uma simples ação, Moisés ele não pôde entrar na terra prometida. Rafael, mas isso é muito pesado. Como é que pode colocar isso sobre Moisés? Será que Deus ele não tem compaixão, não tem amor, misericórdia por um servo que sofreu tanto por ele? Sim, Deus tem. Só que tem 2 pontos que eu quero pontuar com vocês aqui. A primeira coisa, o cargo, a liderança de Moisés era muito alta. Quanto mais você é agraciado por Deus, quanto mais você é dado o poder nas suas mãos por Deus, maiores são as responsabilidades. Ok? Aqui Moisés, ele era o líder máximo, abaixo apenas de Deus lá em Israel. Então ele não poderia errar, ele não poderia dar ocasião à raiva para, para o povo ou para Satanás ganhar aquela derrota, aquela vitória, certo? Ele deveria ser perfeito como foi o projeto de Cristo aqui na Terra. Outra coisa é que Moisés ele teria uma grande promessa, uma grande graça
dada por Deus lá na frente. Então, mesmo que este projeto aqui ele possa ter falhado, Deus, pela sua graça infinita e misericórdia, mostrou lá na frente. Neste pequeno momento, Deus mostrou que ele é justo, ele é imparcial, mesmo com aqueles grandes no seu reino. Ele não faz diferenciação entre pessoas. Se aqui fosse qualquer outra pessoa no lugar de Moisés, aconteceria a mesma coisa. Que se fosse Arão, Arão mesmo pecou contra Deus e depois ele teve que ser destituído do cargo de sacerdote. Enfim, o segundo ponto que o capítulo 43 fala, que eu pontuei aqui, quando Deus encerra o projeto de seu servo, repõe outro no lugar. A gente viu aqui que Moisés, infelizmente, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu uma ordem de Deus, e por causa disso daqui, Deus já tinha outro no lugar dele. Não como se Deus tivesse rejeitado Moisés, não quero mais ver Moisés na minha frente. Não. É que Deus, claro, por questão lógica, Moisés já era muito velho, eu acho que tinha mais de 100 anos aqui. Ele já era muito idoso e a sua fadiga, e já que ele também não poderia entrar na Terra Prometida, Deus colocou outra pessoa no lugar dele, outra pessoa também capacitada. E essa é uma grande maravilha de Deus, porque muitas vezes a gente pensa que se não for só por causa da gente, o evangelho não vai poder chegar para as pessoas aí fora. Isso, em certa forma, é verdade. A gente também tem uma passagem de responsabilidade de levar o evangelho aí para as sociedades, para cada povo, língua e nação. Mas Deus também move, é Ele que move a evangelização no mundo. Por exemplo, ontem nas pregações lá na igreja, eu ouvi uma coisa muito interessante. E se não for através da ajuda do Santo Espírito, a gente nunca vai conseguir terminar o evangelho aí fora, o evangelismo. Nunca vai conseguir. Pode ter o quê? 3 bilhões de pessoas que trabalham na mesma coisa, nas mesmas causas, a gente nunca vai conseguir sem a ajuda do Santo Espírito. Por quê? Porque Deus, além de nos capacitar, ele levanta obreiros, levanta missionários para Deus. Por exemplo, na conferência dos líderes, ontem, na associação, teve uma passagem também muito interessante sobre a ceifa, certo? No envio dos 70. Jesus, ele falou para os discípulos, olha, eu envio vocês para essa grande ceifa, essa grande colheita, que a colheita está madura. Mas poucos são trabalhadores. Mas uma parte interessante que o pastor falou ontem é que peçam a Deus que envie missionários para vocês. Peçam a Deus que envie trabalhadores para vocês, que ele vos enviará. Deus, ele levantou Josué para o lugar de Moisés. Deus não deixou o seu povo desamparado. Além da sua presença que continuaria acompanhando o povo de Israel, Josué também foi levantado, certo? Mas uma coisa que eu também quero falar para vocês é que ninguém é substituível. Claro que Josué vai ficar no lugar de Moisés, mas Moisés possui suas características, possui sua afinidade com Israel. Ninguém é substituível totalmente, 100%. Claro que a gente tem uma reposição de cargo, reposição de pessoas, mas aqui Moisés ele deixou seu legado. Ele deixou os laços sentimentais de emoções com o povo de Israel. E nesse momento o povo de Israel ele percebeu quão tolos eles foram. Eles perceberam quão ruins eles foram para Moisés e para Deus. Quão ingratos eles foram, toda hora reclamando, toda hora maldizendo contra Deus. E neste momento aqui, eles perceberam que Moisés, quanto ele sofreu e quanto ele queria levar este povo para Cristo. O terceiro ponto que eu quero falar para vocês, que é, só o Senhor ficará ao nosso lado até o último dia, para aqueles que nele confiam. Como assim, Rafael? Você está dizendo que a gente vai geralmente morrer sozinho? Em muitos casos, sim, mano. Porque mesmo que a gente possa ser rodeado de amigos na vida, rodeado de parentes na vida, no fim vai estar apenas nós e Deus. Deus ao nosso lado. Isso pode parecer muito reconfortante para outros ou muito pesado para outros, mas aqui foi no caso de Moisés. Moisés, ele viveu na corte egípcia, ele viveu entre uma grande congregação de Israel por 40 anos, mas no fim ele teve que subir ao monte sozinho, sem irmãos, sem parentes, sem amigos, sem esposa, sem filhos, sem nada. Ele subiu ao monte sozinho para se encontrar com Deus. Isso parece uma coisa muito solitária, mas mediante a promessa que Deus fez a Moisés, mediante a graça que Deus mostrou a Moisés, logo em seguida, Moisés ele aceitou tanto o erro que ele tinha feito, ele pediu perdão
e aceitou a graça que vem unicamente de Jesus Cristo. O quarto ponto que eu quero falar para vocês é que foi dado graça a Moisés, quando ele viu o rei Jesus vindo. É incrível pensar assim, porque a gente pensa que Moisés, Abraão, Jacó, quando a gente está muito novo na Bíblia, ou a gente não lê o Espírito de Profecia, a gente pensa que Moisés, Abraão, Jacó, esses patriarcas, eles não viam Jesus Cristo vindo, eles não entendiam da obra salvífica de Jesus, mas aqui no caso foi dado a Moisés, um dos nossos patriarcas, que ele recebeu a vinda do rei. Ele soube o que o seu redentor viria, certo? Jesus Cristo, ele viu vindo pelo seu povo, lutando pelo seu povo, sofrendo a maior ignomínio da história, e mesmo com todos esses pesares, Jesus Cristo venceu. Foi por isso que Moisés ele aceitou a sua missão, aceitou o resultado. Moisés ele até tentou contestar contra Deus: Deus, por favor, deixe que eu entre na terra prometida. Mas Deus foi imparcial. Não, infelizmente você não pode, porque a decisão já foi tomada, certo? Mas aqui no caso, Moisés ele teve a graça de Deus de poder ver o seu Redentor vendo infelizmente a apostasia de Israel, mas Deus levantando os seus remanescentes, mesmo dentro do povo de Israel e fora do povo de Israel, que seriam os gentios. O quinto ponto que eu queria falar para vocês, e o penúltimo, é que Moisés ele viu a hipocrisia do reino de Israel, ou até daqueles que se dizem cristãos, e a rejeição à lei divina. É uma coisa assim, muito meio contraditória. Por quê? Porque foi ao povo de Israel proclamado os 10 mandamentos, todos aqueles decretos, estatutos, mas esse mesmo povo de Israel, ele se fechou, certo? Em vez de proclamar para o povo fora, para os gentios, para as pessoas que não conheciam, eles se fecharam na sua lei, eles não quiseram levar a luz do evangelho para as pessoas lá fora. Foi tanto que foi preciso que o seu Salvador, Jesus Cristo, chegasse e abrisse as portas, abrisse as fronteiras que os judeus estavam tanto se fechando. Além de se fecharem, eles colocaram tradições e pesos na lei que não eram devidas, certo? Não eram devidas para a lei porque tornavam a lei enfadonha, não mostravam a misericórdia de Deus, não mostravam o amor de Deus para as pessoas naquele momento. Tanto que até hoje as pessoas têm uma má visão dos judeus, uma má visão da lei de Deus, justamente por causa desse peso que eles colocaram na lei de Deus. Só que o tempo passou, a igreja cresceu e outro problema veio à igreja. Se o problema agora era colocar peso de tradições na lei, agora era uma anulação da lei. As pessoas elas não estavam mais honrando a lei de Deus, não estavam mais honrando o sábado de Deus, que é um dos principais pontos da lei. Eles estavam colocando a lei por terra, pisando, certo? O homem do pecado se levantou e levou um monte de pessoas para ele. Graças a Deus, e a gente deve agradecer a Deus todo dia, que Deus levantou remanescentes para ele, levantou o seu povo fiel, que não vai deixar a sua lei morrer por completo, não vai deixar que a verdade, a luz da lei, morra por completo, certo? O sexto ponto que eu queria falar para vocês, e eu acho que um dos mais importantes, ou mais importante, é que Moisés, por intermédio da graça de Cristo, foi honrado, e nem mesmo Satanás tinha o direito sobre ele. Se a gente for olhar, por exemplo, no livro de Judas, fica lá no finalzinho da Bíblia, a gente vai ver uma passagem muito interessante, que foi Miguel, entre aspas, né? Miguel, ele chegou até o corpo de Moisés, que até hoje ninguém sabia onde estava escondido. Ele chegou até o corpo de Moisés e tentou ressuscitar Moisés, e ressuscitou. Só que no meio deste caminho, Satanás ele interveio com seus anjos e falou: não, você não vai ressuscitar, porque eu tenho direito sobre ele. Ele pecou contra você lá naquelas águas de Meribá. Ele feriu a rocha, enquanto possível você falou para ele falar a rocha. Ele desobedeceu você. Mas pela graça de Jesus Cristo e pelo sacrifício que ele fez na cruz, lá na cruz do Calvário, até Moisés foi salvo. Até Moisés, não apenas Moisés, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo, mesmo em seus pecados, seus delitos, se arrependem para Jesus Cristo e recebem o perdão de Deus, a essas pessoas, o sacrifício de Cristo e seu sangue verteu e consagrou elas para Deus. E nem mesmo Satanás teve direito sobre essas pessoas.
Satanás ele tentou impedir a ressurreição de Moisés. Moisés já ressuscitou. Só que Jesus, ele apareceu lá e impediu Satanás, não deixando que Satanás tivesse poder. Quando Jesus fala que eu tenho autoridade sobre os céus e a terra, e daí Apocalipse fala que ele é o alfa e o ômega, ele tem a chave da morte e do inferno, não é por acaso, não é à toa. Jesus, ele fez o sacrifício lá na cruz, o sacrifício perfeito e único para nos resgatar da morte, da segunda morte principalmente. Se você hoje, você está em um momento de crise, você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo que precisa de alguém, busque esse alguém, busque Jesus Cristo que morreu por você lá na cruz. Porque essa pessoa, ela nunca vai te abandonar, certo? Essa pessoa sempre vai estar no seu lado, e mesmo nos seus erros, ela vai mostrar a graça que foi Jesus Cristo. Porque nem eu, nem você, nem qualquer outra pessoa merecia Jesus Cristo. Nem eu, nem você, pelas obras que a gente faz durante toda a vida, merecíamos que Jesus viesse até aqui e morresse por nós. Mas Jesus quis. Ele veio até aqui e nos resgatou da cédula do pecado. Ele riscou essa cédula na cruz. No último verso que eu queria falar para vocês, está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11. E você fica pensando, tá, Rafael, eu acho interessante, massa, esse negócio de Moisés, ele ter sacrificado, ter desistido, abnegado, resignado da vida toda dele por Cristo, certo? Hebreus capítulo 11, por Cristo. Só que, qual foi a visão que esse homem teve? Porque muitas vezes eu acho mais proveitoso ficar lá no mundo, ficar lá fora e esquecer o que tem aqui, certo? Eu não acho muito essa vida de crente, essa vida de batalhas mais proveituosa que o mundo lá fora. Como é que Moisés ele teve essa firmeza? Certo? Como é que ela teve essa continuidade na obra dele? Mesmo com tanta reclamação do povo de Israel. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 24. Hebreus capítulo 11, verso 24 diz assim: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, e é a salvação. Aqui Moisés, ele não olhou para si próprio, ele não olhou para as coisas temporárias, que seriam as glórias no Egito. Não, ele olhou para Cristo. E isso a gente deve ter a nossa visão. A gente deve tirar essa cortina do pecado que está nas nossas vistas, nos nossos olhos, impedindo que a gente vê a nossa salvação, o nosso galardão, e ver que a graça de Cristo e a obra salvífica de Cristo é muito maior do que a gente realmente acha de qualquer coisa aqui na Terra. Ele não quis riquezas, não quis grandes coisas. Não, ele quis apenas se encontrar com seu Salvador. Ele conseguiu isso. E será com a gente, acredito, lá no céu, junto com Cristo, junto com todos os patriarcas, inclusive Moisés. Amém. E para terminar este momento, vou fazer uma pequena oração junto com todos. Senhor Deus e grandioso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pelo teu amor e por ter revelado essa verdade para nós. Eu sei que eu sou pequeno, Senhor Deus, eu nem me comparo a Moisés, eu não chego nem às sandálias de Moisés, e quanto mais dizer a de Cristo. Mas, por favor, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito, que a tua Santa Consolação esteja entre nós, Senhor Deus, neste momento. Aqueles que vão trabalhar, que o Senhor leva eles em paz, de segurança, para aqueles que vão ficar em casa, também manter eles em segurança e paz, Senhor Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.